Antes de começarmos a orar, quero trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração. Talvez você tenha acordado hoje com o peso dos problemas, sentindo que as coisas estão saindo do controle. Mas, por favor, lembre-se desta verdade eterna. Jesus ainda é Rei. Ele ainda reina soberano sobre todas as circunstâncias, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor. Em Jó capítulo 13, versículo 15, está escrito: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, defenderei diante dele os meus caminhos. Essas palavras são profundas e poderosas. Jó, um homem que perdeu tudo, filhos, saúde, bens e amigos, ainda assim conseguiu dizer: ainda que me mate, em ele esperarei. Que fé é essa? Uma fé que não depende do que vemos, mas do que cremos. Hoje, Deus te convida a ter essa mesma confiança, mesmo diante da dor, do silêncio ou da espera. Confie. Jesus continua no trono. Ele continua sendo aquele que venceu a morte e prometeu descanso àqueles que vêm até ele. Respire fundo e diga em voz baixa: Senhor, mesmo sem entender tudo que vivo, eu escolho confiar no teu amor. Essa é a fé que move o coração de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu confio em ti, Senhor. Há momentos na vida em que tudo que tentamos parece não dar certo. Tentamos resolver, mudar, entender, mas quanto mais lutamos sozinhos, mais cansados ficamos. É nesse ponto que Deus nos convida a descansar nele. Há um poder silencioso e transformador em simplesmente dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. O teólogo Martinho Lutero disse uma frase que carrega uma sabedoria profunda: segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi todas elas, mas tudo que coloquei nas mãos de Deus ainda possuo. Essas palavras revelam uma verdade espiritual que não muda. O que entregamos a Deus é o que realmente permanece seguro. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso significa que há bênção em desistir do controle. Quando você confia, Deus trabalha. Quando você descansa, Ele age. Quando você se rende, Ele te levanta. Neste instante, feche os olhos e entregue a Ele o que tem pesado sobre o seu coração. Pode ser uma preocupação com alguém da sua família, uma decisão difícil, um medo que te paralisa ou até uma dor que ninguém entende. Diga com fé: Senhor, eu entrego em tuas mãos o que não posso carregar. Cuida de mim, porque sei que os teus planos são perfeitos. Tudo o que é colocado nas mãos de Deus floresce no tempo certo. Se você crê que Deus está assumindo o controle da sua vida hoje, escreva nos comentários: está em tuas mãos, Senhor. Há uma promessa maravilhosa na palavra de Deus para aqueles que decidem descansar em sua presença. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso significa que Deus não apenas vê o que você está enfrentando, ele se importa. Ele se inclina para ouvir a sua voz, para enxugar as suas lágrimas, para carregar o peso que você já não consegue suportar. O problema é que, muitas vezes, oramos, mas continuamos segurando o fardo. Entregamos a Deus, logo em seguida, tomamos de volta. Mas hoje, o Senhor te chama a descansar de verdade. Quando Ele diz lança sobre mim, é um convite à confiança total. É como se Ele dissesse: filho, filha, deixe-eu cuidar. Eu sei o caminho, eu sei o tempo, eu sei o porquê. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia declara: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um presente para quem entrega tudo nas mãos do Pai. Então, neste momento, respire fundo e diga: Senhor, eu coloco diante de ti as minhas ansiedades, as minhas preocupações e os meus medos. Que a tua paz guarde meu coração e me ensine a confiar em ti. Deixe Deus cuidar de você hoje. Ele sabe o que faz e nunca falha. Se essa mensagem falou ao seu coração, declare nos comentários: eu descanso em ti, Senhor. Quando enfrentamos desafios, é natural sentir medo ou desânimo. Mas é justamente nessas horas que a fé precisa se levantar dentro de nós. A fé não é ausência de luta,
É a certeza de que, mesmo em meio à luta, Deus está presente. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Isso significa que, mesmo quando não enxergamos a saída, devemos crer que o Senhor está abrindo caminhos invisíveis. A fé é como uma chama que precisa ser alimentada todos os dias com oração, com a palavra e com confiança. Em Salmos capítulo 18, versículos 1 e 2, o salmista declara: Eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio, o meu escudo e o poder que me salva. Essas palavras não foram escritas em tempos fáceis, mas em meio à guerra. Mesmo cercado, Davi sabia onde estava sua força: em Deus. Talvez você se sinta fraco hoje, mas lembre-se, a fé transforma a fraqueza em coragem, o medo em esperança e o desespero em oração. Quando você decide crer, o céu se move em seu favor. Há momentos em que o peso das responsabilidades e a correria do dia nos fazem esquecer algo essencial: a presença constante de Deus em cada detalhe da nossa vida. Quando levantamos pela manhã, é fácil sermos engolidos por listas de tarefas, preocupações e pensamentos sobre o que ainda está por vir. Mas Deus não nos chama para começarmos o dia ansiosos, e sim em descanso nele. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra nos lembra: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa passagem mostra que a verdadeira força vem quando nos entregamos completamente a Deus antes de tentar resolver tudo sozinhos. É nesse lugar de entrega que o Espírito Santo renova nossas forças e traz clareza ao nosso caminho. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o caos do mundo perde o poder de roubar nossa paz. A vida apresenta desafios inesperados, momentos em que nos sentimos fracos, inseguros ou sem direção. É justamente nesses momentos que a confiança em Deus se torna nossa âncora. Confiar não significa que tudo será fácil, mas que, mesmo diante das dificuldades, sabemos que Ele está presente e que não nos abandonará. A Bíblia nos lembra em Salmos capítulo 18, versículos 1 e 2: Eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio, o meu escudo e o poder que me salva. Essas palavras foram escritas em meio à luta, mostrando que a verdadeira segurança não vem das circunstâncias, mas de Deus. Quando colocamos nossa confiança no Senhor, cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento espiritual. Ele nos fortalece, nos guia e nos ensina a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A confiança que vem de Deus nos sustenta, renova nossa esperança e nos permite continuar, passo a passo, no caminho que Ele traçou para nós. Mesmo quando enfrentamos momentos difíceis e tudo parece perdido, Deus nos oferece uma esperança que não falha. Essa esperança não depende das circunstâncias, mas da fidelidade dele. É uma força silenciosa que renova o coração, restaura a alegria e nos mantém firmes mesmo nos dias mais sombrios. Em Romanos capítulo 15, versículo 3, está escrito: Que o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa promessa nos lembra que, ao confiar em Deus, nossa esperança se fortalece e nossas forças são renovadas. Mesmo que os desafios pareçam grandes demais, a esperança em Cristo nos dá coragem para continuar, nos lembrando que Ele nunca nos abandonará. A esperança que vem de Deus não decepciona. Ela transforma a ansiedade em confiança, medo em coragem e sofrimento em aprendizado. É uma luz que ilumina o caminho, guiando-nos de volta à paz e à certeza de que cada dificuldade é temporária e que o Senhor tem um plano perfeito para nossas vidas. Em meio às lutas diárias, é fácil que o cansaço e a preocupação roubem nossa alegria. Mas a palavra de Deus nos lembra que a verdadeira alegria não depende do que vemos ou das circunstâncias. Ela nasce de um coração que confia e se entrega ao Senhor. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, lemos: Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa alegria é mais do que um sentimento passageiro. É uma força que nos sustenta, nos motiva e nos mantém firmes mesmo diante das dificuldades.
É a certeza de que Deus está no controle, que Ele está trabalhando em nosso favor e que nada acontece fora do seu plano. Quando cultivamos essa alegria, aprendemos a enxergar bênçãos mesmo em dias difíceis. Ela transforma nossa perspectiva, nos ajuda a agradecer em qualquer situação e fortalece nossa fé. Assim, mesmo que os problemas surjam, nosso coração permanece firme, cheio de paz e esperança. Chegamos ao final desta reflexão matinal e o convite de Deus é claro. Confie plenamente nele. A vida pode trazer incertezas, desafios inesperados, momentos de medo, mas a confiança em Deus nos mantém firmes, seguros e cheios de esperança. Em Salmos capítulo 46, versículo 1, a palavra nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, independentemente da tempestade ou problema que enfrentamos, podemos descansar sabendo que Ele é nossa proteção constante. A confiança em Deus nos dá coragem para avançar, paciência para esperar e sabedoria para caminhar nos seus caminhos. Quando confiamos plenamente, deixamos de lutar sozinhos e permitimos que o Senhor conduza nossas vidas. Ele transforma dificuldades em aprendizado, perdas em bênçãos e obstáculos em vitórias. A fé e a confiança completam-se quando escolhemos colocar nossos corações, pensamentos e planos nas mãos dele, sabendo que nada escapa ao seu cuidado. Que hoje, ao iniciar o seu dia, você possa caminhar com essa confiança plena, sentindo a paz que só Deus pode oferecer, a certeza de que Ele está sempre com você, guiando cada passo. Pai, entrego em Tuas mãos todas as minhas preocupações, meus medos, minhas ansiedades e tudo aquilo que pesa em meu coração. Ajuda-me a descansar verdadeiramente em Ti, confiando que nada escapa ao Teu cuidado. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento. Você já acordou em um dia em que tudo parecia pesado demais? Dias em que o coração desperta cansado, a mente cheia de preocupações e o corpo sem forças? É nesses momentos que a palavra de Deus vem como um sopro de vida e nos lembra de algo poderoso. Salmos capítulo 118, versículo 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este versículo não fala de um dia qualquer, mas do dia de hoje, do agora. Cada amanhecer é um presente divino, uma oportunidade única que Deus nos concede. Por isso, mesmo que os problemas estejam diante de nós, ainda podemos escolher a alegria que vem do Senhor, porque Ele é a nossa força e a nossa esperança. A alegria que Deus nos chama a viver não depende das circunstâncias. Muitas vezes pensamos que só podemos nos alegrar quando tudo vai bem, quando recebemos boas notícias ou quando os problemas se resolvem. Mas a alegria que vem do Senhor é diferente. Ela nasce no coração e não pode ser roubada pelas lutas. Jesus nos alertou em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso significa que existe uma batalha espiritual sobre a sua paz e sobre a sua alegria. O inimigo tenta sufocar sua esperança, roubar sua fé e colocar medo no seu coração. Mas Jesus nos garante vida abundante, uma vida cheia de propósito, paz e vitória, mesmo em meio às tempestades. Por isso, quando o peso das preocupações bater à sua porta, lembre-se, você não está sozinho. O Deus que lhe deu mais um dia também lhe dá força para atravessar cada desafio. Talvez hoje você se sinta cansado, sem forças para continuar, mas a palavra do Senhor nos traz uma promessa que renova a alma. Em Isaías capítulo 40, versículo 31 está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a diferença de quem confia em Deus. Enquanto o mundo oferece apenas alívio passageiro, o Senhor nos dá renovação verdadeira. Ele não apenas sustenta, mas nos faz voar acima das circunstâncias, enxergar além da dor e continuar mesmo quando parece impossível. A esperança no Senhor é como uma chama que não se apaga. Ela mantém o coração firme, mesmo em meio às maiores tempestades. Quando você escolhe esperar em Deus, Ele mesmo coloca novo fôlego dentro de você, fortalece seu espírito e enche seu coração de coragem para enfrentar o dia. Às vezes, olhamos para o futuro e tudo parece incerto. As estradas à nossa frente parecem bloqueadas, os sonhos parecem distantes, e o peso das preocupações ameaça nos paralisar.
amor constante. Mas Deus nos lembra de que Ele não é apenas um espectador da nossa vida. Ele é o autor e arquiteto de cada detalhe. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara com amor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar. Comente: Senhor, toma o controle da minha vida. Compartilhe este vídeo e leve esperança a quem está precisando ouvir a voz de Deus hoje.